exemplos, eu sei como eu ia acompanhando os 3 trabalhos, quando havia o envolvimento de mais pessoas e quando não havia. E isso reflete no resultado final desse trabalho. Então, como nós vamos fazer o projeto de uma área, da área definida, a nossa área estudada, que é a primeira nucleação de Rio do Sul, perto de Cidade, é interessante que tenha essa conotação de equipe. Eu não sei de que forma vocês podem fazer isso, a gente pode... À noite, geralmente, eu estou em cima do trabalho de vocês. Ao dia, eu tenho outras atividades, mas vocês podem trabalhar junto, eu estou ali fazendo outra coisa, e vocês podem ir perguntando também. Na aula passada, ficou um texto tirado do livro de Maria Elaine Kohlsdorf. O nome do livro é A Apresentação da Forma da Cidade. Eu acho bem bacana que a turma de vocês leem, e tem a maioria, a média de vocês sabe da importância da leitura, e eu percebo que essa leitura é usada no trabalho. Então, o arquiteto, o urbanista, sempre tem que ir mantendo atualizado e lendo. E eu pedi para vocês entregarem até hoje à noite esse texto. Eu vi que tinha 5 entregues hoje à tarde, eu não olhei depois, né? E também foi deixado para vocês fazerem o quadro do diagnóstico. Desculpa me meter ali, mas é que eu tava ouvindo a conversa de vocês. Eu acredito que, assim, agora que a gente já conhece todas a necessidade, na verdade, do público, né, através do estudo, eu acredito que a gente tem que buscar tocar no sentimento das pessoas agora, né, porque a gente já sabe o que elas precisam. Então, a gente vai propor alguma coisa que remeta, claro, que resolva o problema delas, mas que também elas sintam alguma coisa a partir daquilo que a gente criou, porque se a gente só criar qualquer coisa pensando em resolver um problema aleatório, vai ser um projeto qualquer, vai ser o que qualquer pessoa faria, uma prefeitura pode implementar na cidade. Eu acredito que a gente tem que buscar, além de resolver o problema, também trazer sensações, né? Que é basicamente isso. Muito bem, gostei, Natasha. É isso aí, gostei. E equipe número 3, alguém fala? Equipe número 2, gostei, Natasha, gostei, Gabriel e Ana. É isso, né? E da equipe número 3, vamos ver alguém que não fala muito. Letícia. Oi, Pro. Oi, Eu Letícia. falo bastante? Fala, Zé? Então eu quero te ouvir de novo. Sobre o que a gente precisa fazer agora? Agora nós estamos com tudo em cima da mesa. A equipe interdisciplinar está em volta daqueles projetos e daquelas plantas de cidades espalhadas. Vamos imaginar online, tá? Nós estamos em volta de uma mesa com toda a equipe em cima das plantas. Qual é a nossa primeira ação? Eu acho que determinar as prioridades do que precisa ser feito também, analisando todos os critérios que a gente estudou até hoje, principalmente. Alguém mais quer falar? Obrigada, tá, Letícia? Nada. Alguém quer mais falar? Alguém concorda? Ou queira acrescentar alguma coisa? Isso é muito importante, a partida do trabalho. Maria, você queria falar. Não, Pro, eu só ia comentar que eu concordo com as pessoas que falaram que agora que a gente conheceu e que a gente viu mais de perto as deficiências, a gente sabia que existia e depois a gente vendo a fundo o que cada espaço tinha e que faltava, a gente percebeu que há uma necessidade enorme de, como é que eu posso dizer, de revitalizar esses espaços para as pessoas, e foi importante conhecer a história, entender que todos os problemas que aconteceu foi a partir dessa modernidade, que foi faltando outras coisas e foi incluindo outras coisas, no caso, que foi faltando em consequência da urbanização e tudo mais. Certo.
E a gente fez as pesquisas para as entrevistas, eu acho que isso agregou muito mais, porque a gente tinha uma noção de campo, né, que a gente foi, viu e sabia qual era a necessidade pelo que a gente sentiu quando a gente estava no local, naquele dia específico, por exemplo, mas tendo as entrevistas a gente conseguiu mais dados, sabe, em relação ao dia a dia. A gente foi só um dia, mas os moradores, enfim, sabem, né, melhor do que a gente. Claro. Só para complementar a Francisca, prof, eu acho que essas entrevistas, pelo menos no nosso grupo, assim, foi de grande valia, porque a gente entendeu o que a população queria mesmo, o que eles querem para a atualidade, sabe? Não é simplesmente projetar para a cidade agora, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa que funciona, né? Mas ainda assim, às vezes pode não funcionar para Rio do Sul, né? Ou para a comunidade dali mesmo. Então, acho que para a parte da pesquisa, sim, foi uma das partes que a gente gostou bastante e vai ser muito importante agora para o nosso projeto também. Vai ser muito importante. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu gosto de ouvir vocês, porque dali eu tiro o parâmetro para dar um retorno para vocês pensarem e no momento que vocês começam a trabalhar, vocês lembrem disso. Porque a partir do momento que vocês emitem as ideias, eu recebo, eu percebo como eu dou um retorno, a gente faz uma troca e isso cria material para a hora de trabalhar. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Estou bem feliz com o que estão falando para mim. Certo. Então, vamos seguir. Alguém já fez uma reforma de uma casa? Seja nos seus pais ou do trabalho que já está trabalhando. Eu já, prof. E não é fácil, né? Uhum. Aí você compra uma casa nova. Então, para entender melhor, eu já comentei para vocês, eu já comentei com vocês que a arquitetura é arquitetura. Na escala do lavabo, leve isso para a vida de vocês. Na escala do lavabo, na escala da praça, na escala do bairro, na escala da cidade, na escala da região, vocês vão fazer o regional depois, é arquitetura. Na escala de uma edificação. Então, para a gente compreender melhor o nosso ponto de partida, nós vamos fazer uma analogia, vamos diminuir essa escala. E vamos imaginar assim, ó, nós conversamos com o cliente, ele disse, está faltando lugar, vocês anotaram na pesquisa, para um fogão de 6 bocas, porque não existe cozinha, está faltando lugar para uma cama 2x2, porque só tem lugar de 1 para 1, de uma cama de viúvo, de 1 metro de largura. Eu queria um lugar para fazer um jardim, mas não tem espaço, e vocês vão anotando. Nós somos 6 na família, população. Eu gosto de ler e de estudar na minha casa, mas não tenho local para isso, e vocês vão anotando. E assim vocês continuam pesquisando e questionando esse cliente, a ansiedade, a percepção, o que ele deseja daquele espaço dele. Pronto. Qual é o espaço ideal para a família dele? Então, vocês vão perceber isso como profissional e vocês vão montar essa pesquisa e vão anotar todos esses dados. Aí que vocês têm todos esses dados, vocês vão ver no ambiente o que dá para aproveitar. O primeiro passo, gente, não é ir comprar um fogão de 6 bocas. Não é ir comprar a cama de 2 metros. Não é ir comprar o sofá, o escritório. Qual é o primeiro passo? Falem, por favor. Se você está diante de uma casa que vai ser Maria. Então, eu ia dizer que eu acho que o primeiro passo é conhecer, eu acho primeiramente a estrutura, ver o que ela, eu acho que o que ela suportará futuramente, se a reforma vai ter como suportar, como é que eu posso dizer? Se a estrutura não é muito antiga e vai suportar o que a gente está pensando em propor. E conhecer, eu acho que os espaços, as necessidades dos clientes, saber o que eles realmente vão querer, para depois aplicar as suas ideias e seguir um projeto e mostrar para o cliente o que... Muito bem, Maria.
Muito bem. Então, o primeiro passo, Maria, isso, observar o que está construído e organizar espacialmente essa edificação. Você pode, de repente, na casa existente, ter uma sala que te precisa passar pela cozinha para ir até ela. E você não quer que as visitas passem pela tua cozinha. Ou você quer que a cozinha esteja conjugada com essa sala. Então, no primeiro momento, nós temos que organizar o espaço, elaborar o layout. A primeira coisa, quando nós fazemos interiores, a arquitetura de interiores, nós vamos organizar o layout. Quando nós vamos organizar um bairro, nós temos que organizar o layout. O que vocês perceberam lá foi uma grande confusão a partir do surgimento do primeiro núcleo e que nunca foi estudado e reordenado. O caminho dos imigrantes continuou passando no meio da centralidade, que reporta ao atual via troncal. Então, se nós quisermos fazer equipamentos, trazer encantamentos, trazer, a gente vai trazer depois. Gente, diagnóstico da área estudada, vocês estão elaborando, nós estamos olhando. Então, aqui nós temos uma vista parcial da nossa área estudada, mais ou menos ocupa o espaço de todos. Ainda falta a igreja, que fica aqui nessa parte aqui fora da tela do Itaú. A primeira olhada, nós temos que olhar toda a nossa área estudada e perceber onde está quem. Vocês agora sabem mais do que nunca quais são os pontos mais importantes, quais são os pontos focais, quem veio primeiro, quem veio depois. Então, começa, só para nós lembrarmos, aqui nós temos o rio Itajaí-Açu, e existe uma ponte sobre ele, que não aparece em lugar nenhum. Depois eu vou mostrar para vocês o que eu encontrei, uma pérola. Existe essa ponte, que é a Ponte Viriato Alves Correia. Depois tem o número 2, que é o calçadão Osni José Gonçalves. Vocês observem que o calçadão tem ligação com essa ponte, que passa sobre o Itajaí-Açu, que é o resultado da junção dos dois rios, Itajaí do Sul, que deu origem a essa primeira nucleação, cidade, Braço do Sul, e o Itajaí do Oeste. Isso aqui é um ponto muito marcante sobre questão de paisagem. E vocês sabem muito bem que nessa ponte aqui, que é a Kurt Ehring, existia a primeira balsa, e que nesse ponto aqui, no número 15, existia o raso. Então, eram os dois lugares de travessia, e entre esses dois lugares surgiu essa área que vocês estão estudando. Tem o ponto chique. O ponto chique está onde? Eu me perdi aqui. É muito mapa. O ponto chique está no número 4. Aqui, a Rua 15 de Novembro, a Curtieiro, o Ponto Chique, o Calçadão. Aqui nós temos o terminal de transporte público, a Catedral, o bairro Jardim América, tanto mencionado na pesquisa. Nós temos uma ponte posterior que tem ligação com a BR-470. Então, aqui nós temos uma via coletora, aqui nós temos uma via histórica que vai até uma via coletora, e aqui nós temos outra via coletora, dentro da área estudada. Existe mais vias coletoras de transporte rápido dentro do espaço histórico que vocês estão estudando, do que outros tipos de via dentro do Código de Trânsito Brasileiro, vias locais, por exemplo. Nós temos a Ponte dos Arcos, tem mais ou menos o trajeto ferroviário, que foi citado nos 3 trabalhos como um ponto focal, mais ou menos faz a ligação com a Rua 15 de Novembro, aqui foi demolido um viaduto histórico também,
e mais tarde construir alguma coisa para fazer o mesmo trabalho que ele fazia, o viaduto para conduzir o trânsito que vem de algum lugar, também escoamento rápido, trânsito rápido, e vocês lembram muito bem da nossa visita em loco na Fundação Cultural, o que é esse entroncamento que deveria ser de uso exclusivo de pedestres, porque está no espaço com aspecto cultural, onde tem espetáculos, aulas de música, de dança, dentro de uma rua com um apelo e com um lastro histórico muito forte, que é a Rui Barbosa. No entanto, escoam carros e caminhões e veículos motorizados de vários lugares, de outros municípios, nesse ponto aqui, que passam pela ponte, a Ponte dos Arcos. Então, essa leitura rápida é isso aqui. Ó, vocês estão olhando para a casa que vocês vão reformar. Depois nós vamos continuar na parte que está faltando no próximo slide. O que vocês têm? Vocês têm pontos históricos com lastro muito forte de apelo cultural ao visitante não, às pessoas de Rio do Sul. Então, muitos dos textos vocês colocam atrair turista. Todas as cidades desenvolvidas, equipes, todas as cidades desenvolvidas preparam suas cidades para as pessoas que residem nela. Como as pessoas gostam de visitar lugares bonitos e bem resolvidos e onde vivem pessoas felizes razoavelmente, eles vão até lá fotografar. Então, o turismo não deve ser um objetivo, ele tem que ser uma causa. Vocês devem criar esse projeto de cidade para as pessoas que moram em Rio do Sul. Então, vários problemas aqui. Isso aqui, como é que vocês chamariam a 470 aqui? Ah, mas não está no meu trabalho. Ela é um elemento forte que pode, como é que se fala? Ela tem um centro de gravidade forte. A 470, a catedral e o transporte coletivo nas proximidades. Isso pode interferir no trabalho de vocês. Esse trânsito rápido que passa nesse centro histórico tem necessidade realmente de passar no centro de Rio do Sul? É a pergunta que eu lhes faço. Não poderia ter algum anel que esse trânsito continuasse fora do centro do Rio do Sul e só entrassem os veículos que desejassem ficar na cidade? Então, a área estudada está entre o Rio Itajaí do Oeste e o Rio Itajaí do Sul, e nós estamos olhando a casa que nós vamos ter que organizar. Nós vamos primeiro organizar essa casa, organizar os espaços e organizar os caminhos. E vocês observem que mais ou menos os caminhos que permanecem, caminhos intermunicipais, são os caminhos de outrora, da virada do século XIX para o século XX. É o caminho das tropas, continua caminho de tropas. Não houve um reordenamento dentro dessa cidade de Rio do Sul, dizendo, é o caminho das tropas, historicamente é o caminho das tropas, pode ter ali um museu da época das tropas, pode ter um calçadão onde as pessoas vão passar, mas naquela época não passavam veículos e caminhões de madeira, como é que tem ali, cebola, dentro da cidade, sendo que tem uma via de transporte rápido fora da cidade. Fora da cidade. Por que tem que passar fluxo de outras cidades nesse centro? Por que tem que continuar essa história aqui? Essa história aqui não foi reorganizada. Esse espaço não foi reorganizado de acordo com a sociedade vigente no tempo presente. Naquela época, só existia essa nucleação aqui, e aqui realmente surgiu as vendas, os hotéis, porque eram pouco o tráfico, era pequeno o tráfico nessa região. Poucas famílias moravam aqui, só 30 famílias em 1917. Agora, em 2020, essa situação e essa sociedade ela se modificou
Nós não podemos continuar passando as tropas nesse mesmo local. Nós temos que readequar esse espaço. Vocês interrompam. Aí vocês têm lá uma legislação de trânsito brasileira, vocês sabem o que deve passar, as velocidades, e vocês imaginam outras cidades da Europa e mesmo do Brasil, Ouro Preto, imagine se no centro histórico de Ouro Preto passa caminhões. Então, nós precisamos reorganizar espacialmente isso e perceber o que eu faço com esse fluxo que nunca deixou de passar nessa área central histórica da cidade de Rio do Sul. Aqui nós temos um outro ângulo desta área estudada, e mais uma vez esse mapa de 1917, que é mais ou menos a Rui Barbosa, que está aqui, é mais ou menos a Rua 15 de Novembro, que está aqui, e isso vai embora para Blumenau, e só lá na frente entra na 470. Todo esse fluxo que passa nesse espaço, nesse ambiente histórico, passa nessa grande avenida onde tiraram toda a arborização, colocaram asfalto, ficou assim uma... Nós estamos analisando o espaço. O que nós vamos fazer com isso? E só lá na frente entra na rodovia de escoamento para o litoral. No entanto, ela está ali do outro lado do rio. Por que esses caminhões precisam passar aqui dentro? O que determina isso? Então, aqui nós temos a ponte próxima da prefeitura, nós temos o rio, a balsa, o local da balsa, mais ou menos aqueles pontos que vocês apontaram muito no trabalho de vocês, a Fundação Cultural, que é um espaço nobre de cultura, todos esses conflitos que nós vimos aqui, que tínhamos dificuldade de atravessar no trabalho em loco, a Ponte dos Arcos, que é um monumento e um demarcador de um tempo, que vocês observaram, todas as equipes observou como ela perdeu a plástica com acréscimo de elementos ao aspecto plástico da ponte, a curva do trem e a Rua 15. E aqui nesse local era o raso onde tinha locais que os choclen dançavam. Quem é dessa cidade que sabe que aqui é um ponto histórico, quase... Gente, é uma cidade que vai perdendo a memória. Atrás do colégio sinodal, o próprio colégio poderia tirar partido disso. Por que o colégio estava aqui? Aqui tem a Casa Odebrecht, que foi a primeira escola, depois na parte de cima fizeram a igreja, e isso ficou mais ou menos tudo dentro da comunidade luterana. E para terminar essa análise que nós estamos olhando o objeto e o que nós vamos fazer com ele em proposta. Para terminar essa análise, a gente não pode esquecer que o plano diretor prevê essa área toda aqui. Luísa está aí, Luísa? Luísa? Essa área toda aqui... Não, prof, a Luísa não está. Ok, obrigada. Essa área toda aqui, verticalizar até perder de vista. A partir do momento que isso aqui tem um adensamento, obrigada, tá? E eu observei, olhando essas fotos aéreas, que isso já está começando, ó. As pessoas não percebem. Mas por que esses edifícios estão aqui? Porque eles estão próximos da nova área central, mas com o passar do tempo, quando isso estiver mais adensado e sem espaço, eles vão vindo para a parte histórica. Um outro ponto de vista, aqui mostrando a igreja luterana. Então, nós temos a igreja luterana, a Fundação Cultural, a Ponte dos Arcos. Olha o triângulo aqui, daquela parte bem histórica. E esse caminho aqui, que é Aristiliano Ramos, é o caminho que seguia das tropas, o caminho colonial, até a colônia Blumenau. E o outro foi o caminho da ferrovia, onde está a estação, né? A estação de trem. Então, Itajaí-Açu, o Itajaí do Sul e o Itajaí do Oeste, mais ou menos a área que reporta essa área que vocês estudaram, e nós temos que organizar esse espaço para depois propor alguma coisa.
Eu achei essa foto, uma ou duas equipes postaram ela muito linda, maravilhosamente linda, e ela mostra a configuração espacial dessa vila que foi se transformando, foi se adensando sem uma organização espacial. Essa organização que eu estou falando agora, gente, que nós vamos fazer primeiro, antes de propor jardins, bancos e outras coisas de encantamento dentro dessa paisagem de cidade, nós temos que observar o que mudou no momento atual. E aqui tinha mais ou menos uma organização e um planejamento, a partir da localização da igreja, a ponte compondo com essa igreja e o casario na parte do vale. Então, essa vista foi tirada mais ou menos desse local, olhando para cá. Aqui está mais ou menos a Ponte dos Arcos e aqui a igreja. Outra coisa que me chama muita atenção é essa ponte. Como é o nome dela? Oi? Aí a ponte ali do Encontro dos Rios, né, prof? Sim? Agora fugiu o nome, vamos ver. Eu peguei a nome. Não, mas eu só queria que vocês olhassem bem essa ponte. Vocês já viram alguma ponte tão linda como essa? Na nossa região? Olha o piso, gente. O piso é de madeira, isso não existe mais. A madeira é muito cara, o piso é de madeira e é uma ponte, parece que é pêncil, e com esse treliçado, ela é muito maravilhosa, o ponto de fuga. E de cima da ponte nós conseguimos ver esse encontro dos rios. Ela é um elemento que ela é esquecida na sociedade atual. Por que ela é esquecida? Por que as pessoas não olham? E eu botei essa foto aqui, ó. Onde é que está a ponte na foto? Gente, ela só não é esquecida como ela é tirada com Photoshop da paisagem, para dizer que Rio do Sul é uma das cidades que... isso aí eu tirei de um site nacional, mostrando que Rio do Sul é uma das cidades mais encantadoras do Brasil, e é onde se pode morar bem. No entanto, eles tiraram esse elemento estrutural com uma plástica belíssima do local dela, com Photoshop. Por que isso aconteceu? Lá atrás a BR, ó, lá atrás a BR. Aqui nós temos, acho que tiraram até a ponte da unidade. Olha isso aí. E no local que eu estou, se tu olhar para o Encontro dos Rios, tem uma vista... Ela existe, ela é um elemento que liga duas margens. Vocês observaram que os rios, eles estão nos fundos das quadras. As pessoas não têm acesso ao rio porque o terreno é baldio, a vegetação é... Então, eu já observei que as 3 equipes estão dando um carinho para os rios, estão observando melhor o papel do rio nessa paisagem. O rio faz parte dessa paisagem historicamente falando. As pessoas chegavam pelo rio. E não tem uma pessoa que eu conheço que não goste de sentar no final da tarde. Eu não encontrei uma pessoa que me disse alguma vez, eu não gosto de ir lá ver o rio. Se tivesse um banco, sentar, ver o pôr do sol, ver o nascer do sol, ou até mesmo pescar. Aqui em Blumenau também acontece isso. E eu vejo as pessoas pescando, para elas chegarem até lá no local onde elas estão pescando, elas têm que fazer malabarismo, elas têm que pular cerca, elas têm que descer barranco. E é um hobby, é um contato com o natural. E pelo rio, essas pessoas chegavam no local. Então, aqui, a área de estudos da equipe número... Equipe 2? Isso, prof, a 2. A área de estudo da equipe número 2. Então, vocês observam o Encontro dos Rios, a ponte. Equipe número 2, vocês estão estudando nessa área, mas quando vocês vão analisar o espaço da casa, não quer dizer que vocês não vão observar isso aqui.
Não quer dizer que vocês não podem negar o Rio, a BR-101 e outras coisas mais. Nós podemos contar com a presença desses elementos dentro da nossa proposta, porque nós estamos reorganizando os espaços. Quando nós vamos organizar a nossa casa, a edificação do nosso cliente, nós podemos observar que existe um edifício enorme do lado, que o acesso não precisa ser exatamente para aquele lugar que é feito, você pode fazer um acesso mais reservado. Então, nós podemos olhar fora desse terreno, fora dessa casa, e observar como funciona ali fora e readequar. Porque quando nós fazemos um projeto de cidade, nós não podemos considerar só aquele recorte. Nós não podemos, no corpo humano, quando nós vamos fazer uma cirurgia pontual num local, cardíaca, por exemplo, considerar só ali perto da horta. A gente tem que ver se a pressão do corpo inteiro está bem, se o sangue está bem, se a pessoa não tem anemia. Isso não é só no local. Então, nós temos que olhar esse organismo em volta e vocês podem considerar o ponto de ônibus, o terminal de ônibus, a rodoviária, o centro novo. Vocês podem ter argumentos a partir desse olhar externo da área de vocês para aquilo que vocês estão sugerindo ali, porque vocês estão organizando esse espaço. Primeiro, organize o espaço, equipe 2, a partir desse olhar mais amplo. Equipe número 1, amplia um pouco a sua área de atuação, porque inconscientemente percebeu isso. Percebeu que, mesmo que faça uma intervenção por aqui no centro histórico, entre o local da primeira balsa, o raso, o rasante, a própria igreja luterana, aqui em Sumaré, ele percebeu que há elementos fora, e aí eles ampliaram um pouquinho mais, colocando isso como área de trabalho, intuitivamente sentindo essa necessidade. E eu digo mais, vocês podem observar ir muito além dessa mancha mais clara, tá? Para elaborar o projeto de vocês. Então, aqui já delinearam mais ou menos no amarelo, uma das vias. O que é o amarelo, equipe 1, que eu não lembro mais? Os bairros, Pro, a separação dos bairros. Exato, muito obrigada. E nessa área central aqui, o plano diretor que vocês mostraram em todos os trabalhos, já sabe o que está previsto, né? Então, se vocês vão organizar um espaço, se vocês vão construir uma casa, vocês vão organizar uma casa, vocês têm que observar que do lado daquela casa não vai ter mais sol da manhã. Então, ali vocês não podem colocar uma piscina, por exemplo. Então, ou muda, convence o vizinho do lado que não pode e tal e tal. Então, isso aqui é uma coisa que... A primeira coisa é organizar esses espaços e observar essas legislações vigentes de trânsito rápido aqui dentro, e a perspectiva dessa verticalização e de construções novas em cima das poucas que ainda restam, que são construções baixas. Equipe número 1, alguma dúvida? Alguma colocação? Equipe número 2. Não, prof, eu acho que está tranquilo. Dúvida, não, mas eu até já sei por onde a gente pode tentar começar ali também com a questão do sistema rodoviário ali. Assim, ó, Tenta. você tem que estar ciente, Gabriel, que os caminhos estruturam o espaço. Uhum. Os caminhos trazem as pessoas, levam as pessoas com o tipo de caminho colocado ali. Então, vocês fizeram um levantamento de pesquisa e vocês observaram, eu estava dizendo troncal o tempo todo era arterial. Isso é porque começa a dar tilt. Mas vocês sabem que tem várias vias arteriais dentro de um local onde existe um conjunto de casarões, onde iniciou a nucleação de Rio do Sul, onde tem a união de dois rios razoáveis, importantes, bonitos, que formam um outro rio importante para toda a região do Vale do Itajaí, que é o Rio Itajaí Sul.
E aí, de repente, esses caminhos que existiam no início do século XX, final do XIX, ele nunca mudou o sentido de uso dele. Ele sempre foi da colônia Blumenau para a Serra. E nunca ninguém imaginou que o veículo mudou, que agora são caminhões, que agora são veículos, são automóveis. O movimento só se intensificou. Que são pessoas que têm pressa e não querem parar ali. Então, ficou um trânsito muito grande de um material no meio do centro histórico. E ninguém nunca parou para pensar. Existe lá uma edificação histórica muito importante, tem espaço em torno dela para fazer um local de sentar, de observar. Então, eu citei o exemplo para as meninas da 3. Vocês lembram a igreja luterana, né? Uhum. E aí nós chegamos lá em cima, tinha um banco exatamente na frente dela, né? Oi, Natasha. Oi, prof. Desculpa, eu não tinha visto que eu estava aqui. Tinha um banco bem na frente da igreja. A primeira coisa que a pessoa sente quando senta naquele banco é olhar para cima e contemplar a arquitetura da igreja, junto com o céu. Então, tem elementos que a gente pode colocar numa segunda etapa em locais assim, e a gente orienta as pessoas a terem aquela apreensão, aquele olhar da paisagem da cidade. Nós, a partir da localização desses elementos, nós orientamos a percepção da pessoa, acho que tem até no texto da Kohlsdorf, que vocês leram. Uhum. Então, é importante vocês observarem essa reorganização espacial a partir dos caminhos, observando a arquitetura existente, os elementos importantes que vocês delinearam na pesquisa, escola, igreja, comércio, hotéis. Não esqueça de colocar a visualização, a comunicação visual também, definir espaços abertos, espaços públicos que vocês podem reutilizar. E vocês podem observar o que está fora da área de trabalho de vocês, estruturalmente falando, que pode justificar a sua proposta. Alguma dúvida? Pode deixar, a gente vai alinhar tudo que foi dito na aula e as suas considerações para a gente trabalhar em cima desse projeto. Pode deixar. Muito obrigada, Natasha. E vocês compreenderam? Sim. Ô, Pro, se a gente quiser propor uma via para tirar um movimento ali da SC, que vem de Tuporanga. É uma coisa bem mais abrangente, tá? Se nós estivéssemos em cima do mapa, Gabriel, nós estaríamos com lápis riscando ali. Passa por aqui, vai por aqui. Aqui pode ser um bicicletário. Sabe aquele negócio de croquisar? Uhum. Então, aqui não pode passar esses caminhões aqui, mas se eles não passar aqui, onde é que eles vão passar? Então, tu vai conversando com o papel e vai organizando isso. Aqui tem um acesso antigo para a igreja luterana, legal que aqui tem um espaço livre, isso aqui dá logo ali. Vocês vão conversando com o espaço e vão criando possibilidades. Ao mesmo tempo, reorganizando esse espaço, que nunca foi reorganizado. Sim. E para isso, vocês têm a pesquisa para justificar. Isso aqui tem tantos anos de história e tal, para justificar essa ideia que vocês estão aplicando. Uhum. Eu espero que vocês tenham compreendido. É soltar a criatividade e tentar criar um espaço melhor a partir de elementos importantes na cidade. Então, essa pesquisa toda que vocês fizeram foi para conhecer esse lugar. E agora, com isso, vocês vão perceber que tem algumas coisas que não estão funcionando, como se fosse numa casa. A porta da sala nem está sendo aberta para usar, você pode dizer, mas por quê? Se existe. Então, a gente vai fazer uma reorganização espacial que essa porta vai ser usada, citando como exemplo. Uhum. Sim, Muito obrigada, tá? E eu Nossa, que agradeço. Quadro, mas vocês compreenderam que, antes de mais nada, nós precisamos estudar o espaço? Não, isso com certeza. Eu acho que com aquela parte também do texto que a professora passou ali, que a gente fez
os textos ali. Oi? Tô curiosa para te ler. Ah, não, é porque deu de entender bem que é importante a gente saber, porque não é só saber que falta um banco numa praça, mas é saber, sim, saber as sensações que isso vai causar, as percepções das pessoas chegando nesse local e tudo o que engloba isso, né? E é intuitivo, assim, sabe, Maria? É intuitivo. Quando tu tá criando, vocês já tiveram Gordon Cullen, vocês já tiveram Kelvin Lynch. Tu vê o Cullen, ele coloca que a gente vai andando, de repente tu bota um banco no lugar que tu tem que olhar para uma determinada paisagem e aquilo vai criar o quadro de Cullen, que é uma coisa agradável de olhar. Tu vai botar um banco... Você lembra do banco na frente da igreja luterana? Lembro, aham. Tu senta lá e tu olha para a torre. Então, a Sim. gente pode colocar equipamentos em determinados lugares que força o cidadão sentir a cidade. Sabe? Vamos ver o quadro de vocês. E assim, ó, equipe. No caso, uma lei. A primeira coisa, o plano diretor é legislação. Aham. Vocês concordam com ele? Depende, tem alguns aspectos que eu concordo e outros que eu acho que não tá certo. Que nem aquela parte ali que fala que pode ser construído até 12 pavimentos numa área que é totalmente histórica. Eu acho que isso pode interferir bastante, né, no contexto urbano, nas edificações históricas que tem ali, né, na tipologia arquitetônica que existe. É isso aí. Por exemplo, existe uma lei que tu só pode construir a janela da cozinha 1 metro por 1 metro. Você não concorda com isso? Porque a cozinha é uma área úmida e você quer um janelão. Mas existe essa lei. Aí tu questiona essa lei e argumenta. Então, pode anotar aí. Vocês vão organizar o espaço, estruturalmente falando. Vocês vão olhar ele como um todo, considerando os principais elementos que tem ali, que vocês já listaram. Vocês vão observar onde tem escola, onde tem a igreja, onde tem o comércio. Vocês vão observar tudo que vocês pesquisaram. Mas precisa reorganizar esse espaço para valorizar esse perfil desse lugar. E trazer e diminuir os conflitos que existem, por exemplo, perto da Fundação Cultural. Eu andei lendo... As arteriais ali que tu comentou como troncais, né? Seriam aquela SC 350 e a BR, que tem trânsito rápido e tal, como a gente já comentou, né? Obrigada, tá? Tá, então, assim, a gente teria que mudar essas vias de lugar, achar um outro lugar para essas vias passarem, seria isso? É a Aline que está falando? É a Karine. Karine, é assim, ó, Karine, não é a gente teria, eu quero que vocês sintam isso, que vocês percebam isso. Tipo, a gente percebeu na análise ali dos cruzamentos que esses locais, eles acabam ocasionando bastante trânsito em horários de pico, né? Então, isso quer dizer que essa rua não é apropriada para o local ali, né? Por causa disso. Ali dentro da cidade, observando as outras partes da área central de Rio do Sul, em horário de rush, eu não consigo entender que isso ali tem trânsito de cidade grande. Por quê? Porque está tudo mal resolvido. Tem partes do Jardim América que não tem trânsito algum, enquanto tem outros que tem trânsito parado. Então, existem, se faz mão só num sentido, se faz mão só no outro sentido, porque, de repente, alguém resolveu implantar isso, que se implanta em cidades maiores, onde que também não concordo, porque aquelas avenidas largas têm caixa para 2 mãos. Não precisa botar um fluxo de carro só para um lado e o outro só para o outro, mas isso não tem nada a ver com o trabalho de vocês. E o que eu falo que essa análise a gente pode fazer ali também. E ali estrangula por quê? Porque todo fluxo que vai... arteriais, vocês me desculpem. Que todo fluxo que vai para outros municípios passa ali por dentro, além do fluxo local. Sim, pronto, tudo certo. Vocês comecem a fazer juntas esse estudo no mapa, estruturando espaços livres, espaços públicos, religiosos, escolares e caminhos. Caminhos, todos os caminhos. De rio, de bicicleta, de carro, de pedestre, todos os caminhos
e começa a analisar se assim está ok e o que poderia ser feito para melhorar. Porque nós precisamos organizar isso espacialmente. Na próxima aula, eu gostaria de ter isso bem organizadinho, e se vocês começam a fazer isso, naturalmente vem o resto da proposta. Esse é o início, tá? Porque vocês já têm todos esses dados de pesquisa, de conhecimento do território na cabeça, aí agora vocês começam a reordenar espacialmente isso através dos caminhos e dos principais elementos. Por que eu disse escola? Porque a escola precisa um tratamento de cidade diferenciada na sua frente. Em Blumenau, nós vimos o trânsito arterial passar na frente de uma escola. E não era local. Eles passaram porque a equipe lá que resolveu achou que aquela era a única saída. Jamais se passa trânsito rápido na frente de uma escola, de uma igreja, de uma fundação cultural. Uma fundação cultural perde um espaço aberto grande no seu entorno, onde as pessoas possam se reunir, possam cantar, tocar violão, fazer shows. Uma fundação cultural é tudo. Ainda mais uma fundação cultural localizado num centro histórico de uma cidade como o Rio do Sul, que é uma cidade muito culta. As pessoas de Rio do Sul são altamente cultas em leituras, em escrever, em música. Eu admiro muito isso nas pessoas que moram em Rio do Sul. Aí eles vão para o seu centro cultural, o seu centro cultural é estrangulado por aquilo que a gente viu. Isso está certo? Vamos organizar esse espaço. Então, na próxima aula, se vocês puderem nos trazer esse quadro que vocês fizeram, eu vou continuar. Sempre pensa da casa, tá, Maria? Nós precisamos primeiro fazer a parte civil, botar os tubos dentro onde vai a nova pia. Sim. Onde vai toda a parte civil, reordenar espacialmente, fazer um novo layout, para depois a gente escolher sofá, abajur. E geralmente o grande engano, tá? É que as pessoas vão correndo buscar, botar floreira, botar jardim. Tu quer ver quando os prefeitos querem mostrar trabalho, eles não mudam. Eles não mudam espacialmente. Eles botam a toalha nova, eles botam o vaso de flor e tal, e a reurbanização está pronta. E foi gasto tantos milhões. Foi gasto tantos milhões. Então, eu gostaria que vocês entendessem primeiro a organização espacial, que está na estruturação do espaço, e eu apontei algumas coisas, e se vocês perceberem outras coisas, por favor. Por exemplo, o raso não dá para deixar atrás daquela escola, né, gente? Sim. Uhum. Tem que dar uma atenção maior para isso. Eu confio em vocês depois de formados, tá? Pode deixar, prof. Vocês depois de formados, que com esse conhecimento vocês conseguem implantar um pouco disso na realidade. Um beijo e até a próxima. Beijo, prof. Até. Tchau. Beijo. Tchau, prof. Tchau, prof. Então, equipe, num primeiro momento agora, deixei de ver o Vart e deixei de ver a Daniane. No primeiro momento agora, vocês vão fazer um novo layout dessa casa. Vocês vão fazer um novo layout dessa casa, tá? Ou dessa área estudada, considerando os elementos estruturantes, que são as vias, os caminhos, que não necessariamente precisam ser só veículos, só carros. Usem a criatividade. Entendeu? Não precisa ser só carro. Aquele rio era navegável um tempo atrás, com pequenas embarcações. Por que as crianças não podem ter o prazer de andar nos rios? Por que nós não podemos valorizar esses rios como caminhos como eles foram? Por que para chegar no rio se tem tanta dificuldade, como nós falamos na aula? Então, vocês vão ver que nós não temos acesso para chegar na pia do banheiro para lavar a mão, fazendo uma analogia. Nós não podemos chegar na beira do rio para pegar uma pedrinha e jogar no rio assim. Só quando o rio está seco. Foi o que aconteceu comigo lá em Dayal. Eu fui para o meio do rio, porque ele está seco. Mas tivemos dificuldades também. Então, são áreas nobres na paisagem natural que não têm o devido cuidado e a inserção no ambiente. O ambiente ali, sendo um centro histórico, que vocês sabem tudo sobre a área agora, pesquisada. O que ele é? Um jogo de casarios antigos, mal cuidados,
que é um corredor de passagem de veículos, que nem sempre é de Rio do Sul, é passagem, de municípios vizinhos, esperando o momento de que venham os empreendedores da construção civil verticalizar e enterrar o restinho da história. Tá bom? Vocês compreenderam? O papel do urbanista é reorganizar esse espaço de cidade. Tá certo? Prof, deixa eu até te perguntar uma dúvida sobre como que a gente vai realizar esse projeto. Ele vai ser, como é que eu posso tentar explicar? São fragmentos que a gente vai tirar desses espaços, que a gente vai revitalizar? Seria isso? Num primeiro momento, vocês vão fazer isso que nós falamos. A estrutura viária é fundamental. Provavelmente vai abordar até fora da área estudada, mostrando o caminho que vocês vão sugerir, né? Vocês vão fazer em planta baixa, na escala maior, né, dentro da área estudada. Vocês vão observar pontos interessantes. Vocês vão ter um mapa grande. E nesse mapa grande, vocês vão colocar os pontos que vocês observarem na área de vocês. Nessa primeira conversa agora, no novo layout, vocês vão perceber que pode ser recriado o caminho para a igreja, que pode estar ligado com a ciclovia, que está ligado com a hidrovia. Nesse caminho tem um espaço aberto, é o exemplo, tá? Nesse caminho aqui tem um espaço aberto próximo do Casarão Schroeder, que pode ser uma pequena praça de descanso, aqui pode ser um lugar de vender souvenir, coisas de Rio do Sul, da história de Rio do Sul, balsinhas pequenas, ou ali naquele lugar, sorvete. Vocês vão elaborando isso no mapa grande, faz uma legenda, Museu Choclen. Eu só estou dando coisa de... como se fosse exemplos, né? Naquela legenda numa escala maior. Depois vocês vão retalhar isso. Aí vem o Museu Choclen. O que vem em volta? Não é o projeto arquitetônico. Aí vocês vão justificar, introduzindo que a cultura Choclen... Exemplo, eu estou só dando um exemplo, tá? Vão introduzir um pequeno texto para justificar aquilo ali, que existe uma memória que está sendo apagada através da sociedade atual, que é importante que as futuras gerações conheçam. Ele vai ter playground em volta do museu, estacionamento, lixeiras e tal, e vai seguir a tipologia. Vocês inventam alguma coisa, tipo equipamento ali em volta, urbano, que vai estar ligado através da ciclovia com a Fundação Cultural, que receberá ampliação. E aí, noutra folha, vocês vão fazer o projeto numa escala maior, só de topo. Se quiserem fazer alguma perspectiva, só volumétrico, com paisagismo. Inclusive, paisagismo vocês podem sugerir em alguns locais, com espécie da flora local, que dá para fazer coisas lindíssimas. Equipamentos urbanos. Caminhos, equipamentos urbanos, e alguma dessas principais partes vocês vão detalhar melhor. Com textos, e vai ter o texto no caderno também com o desenho. Certo? Tá certo então, prof. Dá para ter mais ou menos uma ideia de como que vai funcionar. A primeira coisa tem que fazer o layout total. E mais ou menos o que vocês vão decidir alguma coisa. Aí, depois do detalhamento, Thalia, é a cor do tecido do sofá, é a forma do sofá, é o tipo de abajur, é a cortina, porque a casa está organizada na planta baixa, que é o mapa grande. Aí, como tem alguns elementos que vocês podem mudar completamente, aí vem o detalhamento. Que é a praça, que é o acesso ao rio, que é o trapiche, que é o museu. Não precisa chegar ao ponto do desenho arquitetônico, do projeto arquitetônico, mas espacial urbano. Compreendido? Dúvidas? E assim, ó, não vamos deixar para a última semana não, tá? Eu quero vocês 6 perguntando para mim ao longo dessa semana até lá. Lá é só para colocar a cereja em cima do bolo. Tá certo então, prof. Só para justificar, acho que até já foi comentado antes, provavelmente até segunda a gente vai ficar mais off, a gente tem uma entrega assim bem pesada, mas depois disso a gente vai ficar um pouquinho mais livre para poder trabalhar.